Começamos mais uma aula sobre outros tipos de permutação. Cara, e aí, nessa aula aqui nós falaremos sobre a permutação caótica ou desarranjo. Você entenderá calmamente, claramente, o que é a tal da permutação caótica, que alguns chamam de desarranjo. Quer ver? Coloco aí na sua tela outros tipos de permutação. Calma! Não assusta, não pira o cabeção, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar que você não vai usar tudo isso. Você não vai usar toda essa fórmula aqui. Então, calma. Acalma o coração agora, que eu farei aqui um ótimo trabalho, esforço pra caramba, pra te convencer que não é tão complicado. Vem comigo, ó. Primeiro entenda, o que é a tal permutação caótica, o que é o tal do desarranjo? Cara, na permutação caótica ou desarranjo, considera-se que os elementos estão originalmente ordenados, de certa maneira, e que nenhum deles pode retornar à sua posição original. Então a ideia é a seguinte: eu te dou uma certa ordem, A, B, C. Imagina isso, ó, eu te dou lá 3 letrinhas, A, B e C. Aí eu pergunto assim, escuta, quantos jeitos tem de nós trocarmos esses caras de lugar de tal maneira que a letra A não fique aqui, a letra B não fique aqui e a letra C não fique aqui? Nenhum deles pode ficar na posição original. Aí você pensaria assim, bem, originalmente as possibilidades seriam assim. A primeira, ABC, aí eu teria a letra A, letra C e a letra B. Aí depois teria a letra B, a letra A e a letra C. Aí eu teria a letra B, a letra C e depois a letra A. Aí eu teria a letra C, letra A e letra B. E aí eu teria a letra C, letra B e letra A. Então, se eu fosse permutar essas letras, eu teria 6 possibilidades. Agora eu vou descartar todas aquelas em que alguma das 3 ficou na posição original. Por exemplo, essa aqui é a primeira que eu passei, não conta. Essa aqui eu vou descartar porque a letra A ocupa a posição original. Essa aqui eu vou descartar porque a letra C ocupa a posição original. Essa aqui fica porque a letra B estava no meio e ela ficou no canto. A letra C ficava no canto, ficou no meio. E a letra A também. Então essa fica. Essa aqui também fica. E essa aqui eu vou descartar porque a letra B continua na posição original. Então veja, se eu pedisse para você quantas permutações eu consigo fazer com essas 3 letras, de tal maneira que nenhuma delas permaneça na posição original. Eu tenho só 2. Quando você faz isso, nós dizemos que estamos calculando uma permutação caótica ou também chamada desarranjo. Você está desarrumando completamente aquilo que já estava pronto. E o segredo aqui, a ideia aqui, é justamente conseguir calcular de maneira rápida. Aqui tudo bem, né? Então são 3 elementos, nós conseguiríamos ali, sem grande dificuldade, calcular esse desarranjo, são só 2 possibilidades. E é aí que entra a fórmula que você viu. É aí que entra a fórmula que você acabou de conhecer. Existe uma fórmula que fala o seguinte: calma, cara, você não precisa fazer uma por uma. Basta você usar a seguinte relação. O desarranjo de n elementos sempre é calculado por n fatorial, começa com o n fatorial, e agora você coloca assim, multiplicando, começa sempre por 1 dividido por 2 fatorial, aí você subtrai 1 dividido por 3 fatorial, aí você soma por 1 dividido por 4 fatorial, agora subtrai 1 sobre 5 fatorial e assim você vai. Detalhe, não é até o final. Você para exatamente no número de elementos que tem. Vamos supor que sejam 3 elementos. Se forem 3 elementos, você para aqui. Se fossem 4 elementos, pararíamos aqui. Se fossem 5 elementos, pararíamos aqui. Veja que o número de baixo é o número de elementos totais da questão. Se são só 3 elementos, o 3 está aqui, a gente corta essa fórmula justamente aqui, ó.
Se fossem 4 elementos, pararíamos aqui. Veja que o exemplo que nós estamos fazendo, ele conta com 3 elementos. Eu tenho 3 elementos e eu quero saber o total de possibilidades de trocar a ordem entre eles desarranjando, de maneira que nenhum deles continue na posição original. Como que você montaria isso? O desarranjo de 3 elementos vai ser igual. 3 fatorial, você começa colocando 3 fatorial, multiplicando, e agora você coloca o seguinte: o primeiro deles sempre será 1 dividido por 2 fatorial. O primeiro sempre vai ser 1 sobre 2 fatorial. Agora você coloca menos, o próximo deles será 1 dividido por 3 fatorial. Como já chegou no 3, porque são 3 elementos, e nós já chegamos no 3 fatorial, acabou aqui. Pronto, é essa a fórmula que você monta. E como que você continua resolvendo agora, né? Porque você poderia dizer, caramba, John, tá, até entendi. Sempre começa pelo 2 fatorial? Sempre começa pelo 2 fatorial. Em cima é sempre 1? Em cima é sempre 1. Aqui vai ser menos, na verdade vai alternando, ó. A fórmula que eu mostrei, ela vai alternando. O primeiro sinal é menos, se nós continuássemos, colocaríamos mais, aí depois coloca menos, depois coloca mais e assim por diante. Então, esse primeiro sinal aqui, ele sempre vai ser menos. Fatos importantes, sempre começa pelo 2 fatorial e sempre o primeiro sinal é menos e a partir disso você vai alternando o sinal. Beleza. Agora você veja. Sempre começamos com 2 fatorial e sempre o primeiro sinal é menos. Continuemos. O desarranjo de 3 elementos vai ser igual. Você vai distribuir esse fatorial. Você vai fazer ele multiplicar aqui e vai fazer ele multiplicar aqui. E aí nós teremos o seguinte, ó. 3 fatorial vezes 1 vai ficar 3 fatorial e embaixo você repete o 2 fatorial, menos, agora você distribui 3 fatorial vezes 1, 3 fatorial, e embaixo você repete o 3 fatorial. Eu distribuo em cima e eu repito quem está embaixo. Pode perceber o seguinte, ó, o menos continua aqui, esse 2 fatorial, ele continua aqui. Esse 3 fatorial, ele continua aqui. Agora, nós então continuamos. O desarranjo de 3 elementos vai ser igual. 3 fatorial vale 3. Coloquei aqui, vale 3. Aliás, vale 6, né? Perdoe. 3 fatorial vale 6. 2 fatorial vale 2. Menos... Aqui vai dar 1, porque eu tenho 3 fatorial sobre 3 fatorial, dá 1. Resposta final, o desarranjo de 3 elementos fica 6 dividido por 2 é 3, 3 menos 1 fica 2. Só lembrando, quando eu divido um número por ele mesmo, a resposta é o próprio número 1. E aí você viu que nesse caso não vale a pena usar a fórmula, né? Nesse caso de 3 elementos, vale muito a pena você fazer um por um. Você faz ali as possibilidades. Aí é só importante que você entenda o que é o desarranjo. É trocar a ordem dos elementos de tal maneira que nenhum deles permaneça na posição original, a tal permutação caótica. Agora, se fossem 4 elementos, daria mais trabalho. Porque você veja só o que acontece aqui. Ó, suponha que eu tenha 4 elementos e eu tenha que trocar os elementos de posição, eu tenha que trocar os elementos de lugar entre si, eu tenho que mudar a ordem entre eles de tal maneira que nenhuma letra ocupe a posição original. Nenhuma delas pode ficar onde estava. Desarranjo ou permutação caótica. É o desarranjo de 4 elementos. Para que eu calcule o total de possibilidades, eu coloco assim, ó, 4 fatorial. Eu começo com o 4 fatorial, multiplicando, aí eu coloco para nós aqui o colchete,
E depois de colocar o colchete, nós vamos, então, montar os fatoriais. O primeiro é sempre assim, ó, 1 dividido por 2 fatorial. O primeiro sinal é sempre negativo. Aí o próximo fica 1 dividido por 3 fatorial. Agora o sinal muda, mais 1 dividido por 4 fatorial. É aqui que você para, porque são 4 elementos, você para no 4 fatorial. Agora nós então fechamos, tranquilo, e nós vamos resolver. Você não vai resolver aqui dentro para depois resolver fora, porque aí você cai em frações. Aí você cairia na soma e subtração de frações, mínimo, múltiplo, comum e tal. Nós não queremos isso. Para evitar as frações, nós então fazemos assim. Nós vamos distribuir 4 fatorial vezes 1, 4 fatorial vezes 1, 4 fatorial vezes número 1. E aí o cálculo fica da seguinte maneira, ó. 4 fatorial vezes esse 1 vai ficar 4 fatorial dividido por 2 fatorial, menos 4 fatorial vezes esse 1, 4 fatorial dividido por 3 fatorial, mais, agora nós teremos 4 fatorial vezes 1, 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Você agora irá resolver esses fatoriais. Bem, aqui é 24 sobre 2, que fica 12. Aqui eu tenho menos 4 fatorial sobre 3 fatorial, que fica 4. E aqui eu tenho mais o número 1. Portanto, eu vou ter 12 menos 4, 8, mais 1 fica 9. O desarranjo de 4 elementos é igual ao número 9. Claro que aqui eu fiz direto, né? 4 fatorial é 24. 2 fatorial é 2. 24 dividido por 2 é 12. 4 fatorial é 24. 3 fatorial é 6. Divide e sobra 4. Aqui os dois são iguais, dá 1. Portanto, a resposta fica o número 9. É um cálculo bem mais trabalhoso, você viu que é um cálculo bem mais trabalhoso, mas é assim que você resolve, é assim que nós trabalhamos com a permutação caótica. Se fossem 5 elementos, você iria até o 5 fatorial e pronto, resolveria e chegaria até a resposta. Fechou? Eu vou montar aqui, não vou resolver inteiro, mas eu vou montar como que ficaria se fossem 5 elementos. Dá uma olhadinha só como que ficaria se nós tivéssemos isso aqui. Eu quero permutar os elementos A, B, C, D e E, só que eu quero permutá-los de tal maneira que nenhum deles ocupe a posição original. Nenhum deles pode continuar na posição original. Aí você pensa assim, 1, 2, 3, 4, 5. É o desarranjo, eu vou desarrumar completamente a posição dos 5 elementos. Isso vai ser igual a 5 fatorial vezes, aí você começa lá agora com as frações. Sempre começa por 1 dividido por 2 fatorial. O primeiro sinal é sempre negativo. 1 dividido por 3 fatorial. Agora é mais. 1 dividido por 4 fatorial. Agora é menos. 1 dividido por 5 fatorial. Para no 5, porque são 5 elementos. Pronto. É assim que você calcula o desarranjo de 5 elementos em uma permutação. E aí, lembrando, você não vai resolver aqui dentro, você vai distribuir o 5 fatorial, porque assim você evita todo o cálculo de frações e fica muito mais rápido. Eu agora resolvo uma última questãozinha. Eu até trouxe aqui, agora que eu vi, ó, eu tinha esquecido, eu até trouxe ali os 5 elementos, melhor, porque aí fica no rabiscado, né? Então, montarei para você aqui. Já que eu trouxe, eu montarei, ó. Desarranjo de 5 elementos vai ser igual. 5 fatorial, tá aqui bonitinho 5 fatorial, vezes, e aí nós então colocaremos aqui. O primeiro deles é sempre o 2 fatorial, aí coloca menos, o segundo deles 3 fatorial, aí coloca mais, o próximo agora 4 fatorial,
aí coloca menos e agora fica 5 fatorial. Olha que interessante, cara. Uma outra maneira de você gravar isso aqui. Sempre que é ímpar, negativo. Sempre que é par, positivo. Sempre que é ímpar, negativo. Assim você não erra o sinal nunca. Daí agora você continuaria, como disse a você, fazendo aqui, ó, 5 fatorial vezes 1, 5 fatorial vezes 1, 5 fatorial vezes 1, 5 fatorial vezes 1, continuaria e chegaria tranquilamente até a resposta apropriada. Para que eu encerre essa aula com você, aqui você continua e resolve aí, que eu sei que agora você consegue. E aí eu termino essa aula com uma questãozinha. Coloco na sua tela. A questão que eu trago é essa aqui, Banca Sebrasp, ano 2014. As prestações de contas das campanhas de 3 candidatos ao governador de determinado estado foram analisadas por 3 servidores do TRE desse estado. Considerando que um servidor deve analisar exatamente uma prestação de contas e que, por coincidência, cada um dos 3 candidatos é parente de um dos 3 servidores, julgue o item que se segue. A quantidade de maneiras distintas de se distribuírem as prestações de contas entre os 3 servidores, de modo que nenhum deles analise as contas de um parente, é inferior ao número 5. Na realidade, nós temos 3 candidatos e 3 servidores. Eu tenho que encaixar isso aqui, só que eu não posso deixar que o parente, o servidor que é parente, analise o candidato que é o seu parente. Não pode acontecer isso. Aí eu pensei aqui no seguinte, quer ver? O que eu penso aqui? Servidor e aqui eu tenho o candidato, certo? Então, o servidor 1 está com o candidato 1. O servidor 2 está com o candidato 2. E o servidor 3 está com o candidato número 3. Aí imagine que eu percebi o seguinte. Esse servidor é parente desse candidato. Esse servidor é parente desse candidato. E esse servidor é parente desse candidato. Eu sou o chefe. Aí eu vou lá e digo assim, peraí, é impressão minha? Ou cada um de vocês está analisando as contas do seu parente? Ah, é verdade. Ah, né? Por acaso, né? Deu certo. Aconteceu aí, ô chefe, né? Cada um de nós aqui, por acaso, vai analisar justamente as contas do seu parente. Aí eu, como chefe, digo assim, não, pode trocar isso aí. Eu não quero que continue assim. Eu quero que troque as posições de tal maneira que não continue com nenhum parente. Ou seja, eu vou ter que trocar esses candidatos, eu tenho que trocar esses candidatos de lugar, de tal maneira que esse candidato não fique aqui, esse cara não fique aqui, e esse cara não fique aqui. Ou seja, eu tenho que trocá-los de posição, porém, nenhum deles pode ficar na posição original. É uma permutação caótica, é um desarranjo de 3 elementos. Você já fez o cálculo comigo, sabe que é 2, mas eu montarei de novo aqui. É 3 fatorial, porque são 3 elementos, multiplicando por 1 dividido por 2 fatorial, vezes, e aí eu tenho novamente 1 dividido por 3 fatorial. Aliás, aqui é um menos, né? Agora você só resolve isso aqui, e quando você resolve, você chega na resposta número 2. O autor disse para nós, inferior ao número 5. Gabarito totalmente correto para esse item. Só lembrando que essa questão, ela foi adaptada de uma questão da Banca Sebrasp 2014, da prova do TRE lá de Goiás, tá? Ela não é igual, ela foi adaptada. Nesse caso aqui, ficou bem configurada, ficou bem óbvia a permutação caótica, onde teríamos que trocar cada candidato de posição, teríamos que trocar cada candidato de servidor, de tal maneira que não ficasse o candidato com o seu parente, com aquele servidor inicial, uma permutação caótica, portanto, 2 é o resultado, e aí eu passo, então,
Eu não sei se tem mais uma questão. Tem mais uma questão, beleza. Faço contigo, coloco na sua tela. FCC, ano 2019. Os 4 funcionários de uma repartição trabalham cada um em uma mesa, todos na mesma sala. O chefe da repartição determinou que os funcionários trocassem de mesa entre si. Os funcionários podem ser realocados na sala de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesma mesa que ocupava antes da realocação. Então, vejamos aqui uma leitura mais calma agora. Nós temos 4 funcionários de uma repartição. Cada um deles trabalha em uma mesa. O chefe determinou que eles trocassem de mesa entre si, que eles troquem de posição entre si. Então, aparentemente, quando você lê esse trecho, até aqui você tinha que pensar o seguinte: permutação. Eu tenho 4 funcionários, cada um tem a sua mesa, o chefe chega e fala assim, ó, troca de posição aí. Ah, tá bom, permutação. Só que aí o chefe dá um comando adicional, porque lembre, na permutação original, na permutação simples, não há impedimento que um ou mais elementos fiquem na posição original. Os outros trocam e eu não. A permutação simples, ela permite essa situação. Porque, claro, quando eu digo para você assim, escuta, vocês 4 aí, troquem de posição entre si, dá a impressão de que todos eles precisam sair do seu local, mas não. Na permutação simples, quando eu digo troquem de posição, são 4. Se esses 2 trocam de posição, pronto, está resolvido. Atendemos o comando do chefe. Só que aí o chefe veio e complementou, ele deixou mais claro. Ele falou para nós assim, os funcionários podem ser relocados na sala de modo que nenhum funcionário passe a ocupar a mesa que ocupava antes. Em outras palavras, todos eles precisam trocar de posição. Todos eles são obrigados a trocar de posição entre si. E é por isso que nós fazemos, então, o desarranjo de 4 elementos. É uma permutação onde obrigatoriamente todos precisam sair do local original. Nenhum deles pode permanecer onde estava. O desarranjo de 4 começa com 4 fatorial. Você então multiplica vezes e aí começa lá 1 sobre 2 fatorial. Aí você coloca menos 1 sobre 3 fatorial. Aí você coloca mais 1 sobre 4 fatorial. E aí acabou, né? Acabou porque são só 4, então para no 4 fatorial. Colocarei aqui um parênteses e aqui um parênteses também. Pode ser colchete, né? O parênteses, mesma coisa. Quando você desenvolve esse cálculo, que inclusive eu já fiz ao longo dessa aula, você chega na resposta número 9, e por isso que nós marcaremos aqui a alternativa C. Quando eu resolvo uma questão, nesse caso aqui, é para que você consiga enxergar de que maneira isso é cobrado na sua prova, de que maneira o autor cobra esse assunto ao longo da prova. Mais uma vez, para mim foi um grande prazer. Eu aguardo você na próxima aula. Tchau, tchau.